que eu vou pregar aqui é direto, é conectado com a palavra de Deus, tá bom? É um privilégio muito grande poder compartilhar esse texto com vocês. Conta a história que dois irmãos, e eu poderia dizer que esses dois irmãos são daqui, mas isso é uma história fictícia, tá? Então me dê aí a licença de poder contar algo fictício. Dois irmãos gostavam muito de futebol, e esses dois irmãos a vida toda serviam a Deus, amavam o Senhor, mas eles gostavam muito e assistiam jogos, e a idade foi passando, o tempo foi chegando, e a pergunta que eles faziam é: será que no céu vai ter futebol? Escute só. E aí o tempo foi passando, procuraram na Bíblia, não encontraram nenhum respaldo. Isso aqui é uma história fictícia. Aí um olhou para o outro e falou: quem morrer primeiro vai dar o jeito de voltar. Isso não é possível, é só uma ficção para mim trazer um propósito. E vai contar se no céu tem futebol ou não. Passaram-se alguns anos, um deles faleceu, foi para o céu. Alguns dias depois, o irmão que ficou está dormindo, ele aparece à noite. Novamente, isso não acontece, é só para transferir uma mensagem. Chacoalha o pé do irmão. Quando o irmão acorda, vê o outro lá, e ele fica assustado. E ele pergunta para o irmão dele: tem futebol no céu? Ele falou: rapaz, o céu é maravilhoso, você não consegue imaginar como é bonito, é muito além do que foi descrito, você não consegue nem imaginar as belezas que existem lá. Aí o que ficou falou: mas me conta, tem futebol? Rapaz, ruas de ouro, de cristal, um corpo glorificado, a majestade, a glória de Deus naquele lugar. E aí o irmão: mas me conta, tem ou não tem futebol? E ele falou: tenho duas notícias para te dar, uma boa, uma ruim. A boa é que tem futebol no céu. E aí ele fez uma festa, né? Ficou feliz: poxa, tem futebol no céu. Qual é a ruim? A ruim é que tu está escalado para jogar no jogo do fim dessa semana, então te prepara, porque tu vai para o céu logo. Eu digo isso porque essa é a realidade da vida de todos nós. Todos nós, queira você sim ou não, temos um encontro marcado com a morte. E a minha mensagem hoje não é uma mensagem sobre morte, é uma mensagem sobre vida. Mas eu lembro quando eu era criança, e mamãe hoje não está presente aqui, mamãe está em Pindamonhangaba. Estão oferecendo um busto lá do meu avô, da minha avó, em homenagem a eles. Mas quando eu era criança, minha mãe e a minha avó me ensinaram uma oração. Papai conhece essa oração. É uma oração em inglês que até hoje, eu sempre que vou dormir, ficou tão gravado no meu coração, eu faço essa oração. E a oração vai assim: Now I lay me down to sleep. I ask the Lord my soul to keep. If I should die before I wake, I pray the Lord my soul to take. E a oração diz assim: agora eu me deito para dormir, eu peço a Deus a minha alma guardar. Se eu morrer antes de eu acordar, eu oro para o Senhor a minha alma levar. Essa é a oração. E até hoje eu faço essa oração. É uma oração que quando era criança me impressionava muito. 5 anos de idade, e eu ficava assim, desde cedo eu lembro orando essa oração, e eu ficava percebendo como é que pode, impressionado com a complexidade da vida, da morte, né? Tão cedo ainda, e a gente pode achar isso muito prematuro, mas a grande realidade, gente, é que a morte é real para todas as idades. Há algo nessa vida que nenhum de nós conseguirá fugir. E quem sabe você esteja escalado para jogar no céu nesse final de semana. Então olhe para quem está perto de você, pergunte para essa pessoa: você está pronto para morar no céu? Você está pronto para chegar lá? Para estar lá? Nós estamos falando nesses dias um pouquinho sobre os sinais dos tempos, sobre a volta de Jesus. O termo bíblico é escatologia, que é o estudo, a ciência do fim. E eu quero que você preste muita atenção no que eu estou pregando, mas por favor me ajude a pregar. Dê glória a Deus, dê aleluia. Quem aqui aguarda a vinda de Jesus com alegria, com expectativa? Eu sei que é um tema que impressiona muito o nosso coração, mas não me deixe sozinho não, tá bom? Me ajude a pregar. Então nós estamos falando um pouquinho sobre a ciência, o estudo do fim. E domingo passado eu falei sobre o sermão profético de Jesus. Pastor Enoque, no culto das 17h30, pregou sobre o sermão do Monte das Oliveiras. E todo o livro de Apocalipse, na verdade, ele é como se fosse uma expansão. É como se Deus expandisse e esticasse Mateus capítulo 24 e agora detalhasse tudo aquilo que o próprio Jesus proferiu em um dos sermãos mais poderosos e incisivos que ele pregou. E nós falamos um pouquinho dele aqui na última semana. Falamos de Mateus capítulo 24, falamos da figueira, falamos da parábola das 10 virgens. Quem esteve aqui no último domingo, levante a mão aqui para me dar uma olhadinha. Perfeito, a maioria de vocês. E nós estamos fazendo isso, gente, da única fonte que existe confiável, que é
é a palavra de Deus. Levante sua Bíblia bem alto, se você ama a Bíblia, ama a palavra de Deus. Não existe outra fonte capaz de nos orientar acerca dos últimos dias do que essa que você tem na sua mão. Essa é a sua Bíblia, você é o que ela diz que você é, e você vai chegar onde a sua Bíblia diz que você vai chegar. Nós estamos vivendo dias onde muitas pessoas querem falar, querem ser profetas do que vai acontecer. E você ter a capacidade de prever as últimas coisas está se tornando hoje uma das habilidades mais importantes em qualquer área da vida. Essa semana eu vi uma reportagem sobre uma das habilidades que mais se procura hoje na vida de executivos, de diretores, é a capacidade de você tentar prever o que vai acontecer, para onde vai a inflação, para onde vai a economia, para onde vão as coisas. Quem detém essa capacidade já parte na frente. E se você quer deter a capacidade do que vai acontecer de verdade, é só meditar nesse livro aqui, porque ele tem todas as respostas que nós precisamos. Esse livro é um livro profético, é um livro que fala acerca das coisas que ainda vão acontecer, e a Bíblia, por toda a sua extensão, ela tem declarações proféticas, e a gente percebe isso se cumprindo nos dias de hoje. Uma das principais fronteiras que existem hoje do conhecimento é a inteligência artificial. A gente está vendo aí me esqueci o nome do chat, GPT, nessa linha aí, que se eu trocar as letras pode sair outra coisa aqui, GPT, né? E eles pegaram um programa de inteligência artificial, um dos mais atualizados que existe, e carregaram esse sistema com algumas diretrizes, algumas tendências do mundo de hoje, e eles colocaram alguns acontecimentos e métricas, tendências, dizendo: olha, se a gente colocar esses acontecimentos conforme eles aconteceram na história, esse programa vai mostrar um mundo semelhante ao mundo que nós estamos vivendo hoje. E eles carregaram todas as informações, deram um enter, o computador começou a processar. Quando saiu o resultado, gente, saiu um resultado completamente diferente daquilo que nós estamos vivendo hoje. Sabe por quê? Porque a única fonte confiável sobre o futuro está na sua mão, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. 1500 anos para ser escrita, 66 livros, mais de 40 autores, nunca se nega no passado, no presente. Tudo que vai acontecer já está diante das nossas mãos, a Palavra do Senhor. Então nós temos que entender, ler um pouco aquilo que está escrito. E quando a gente fala de Apocalipse, e eu vou desmistificar um pouco para você esse livro, é o livro que mais fala do que vai acontecer no fim dos tempos, mais do que qualquer outro livro da Bíblia. E olhando por cima o livro de Apocalipse, novamente, existem algumas temáticas, essas não são as únicas. Para mim, elas são as principais, algumas respostas que a gente encontra nesse livro. Me acompanhe, por favor, mídia. A próxima, perdão, tá? E aqui nós temos algumas delas. Tem mais coisa aí dentro, mas isso aqui é olhando por cima. E hoje não é propósito meu e cada um deles, falar sobre cada um desses. Nós não temos tempo, mas eu quero equipar você para extrair o que realmente importa. Pode voltar, deixa lá como estava para mim, na ordenzinha. Obrigado, tá bom? E nós temos aqui o arrebatamento. Falei no último domingo, quantos aqui estão aguardando? Pode ser agora, pode ser durante esse culto. A grande tribulação, o anticristo, a guerra final, a segunda vinda de Cristo, o reino milenar, por último o juízo final e a eternidade que ele foi preparar. Tudo isso existe nesse livro. Não é só isso, mas são os principais pontos. E hoje eu queria só refletir com você. O que nós precisamos saber? Na minha opinião, quais são os pontos que não podem passar batido? O que é importante nessa sequência? Porque Deus, Ele organizou tudo do jeito que está acontecendo. Deus não é aleatório nessa sequência histórica. Deus não está sentado numa cadeira amarrado dizendo: peraí, deixa eu ver o que vai acontecer. As guerras, os rumores de guerras, os terremotos, tudo que acontece no mundo não pega Deus de surpresa. Deus nunca começa algo que Ele não termina antes. A gente começa do princípio para chegar no final, mas Deus, quando apresenta o princípio, é porque Ele já está no final, Ele já completou e Ele sabe tudo o que vai acontecer na minha vida e na sua vida. Tudo o que vai acontecer. Nosso Deus já sabe. Deus não é aleatório. Deus escreveu toda essa história. Deus colocou tudo no seu devido lugar. E existem outros registros na Bíblia que não são só o livro de Apocalipse, que falam acerca dos últimos dias. Por exemplo, eu estou lá em casa tentando aplicar essa mensagem à nossa família, aos meus filhos. No culto das 17h30 estavam todos aqui, o Joãozinho também.
eu estou ensinando o Joãozinho agora a história de Daniel, que é uma história fantástica. E quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me impressiono com a precisão da palavra de Deus, como Deus organizou tudo. Por exemplo, estou ensinando o Joãozinho agora o sonho que Nabucodonosor teve. Lembra da história? Daniel está lá estudando, foi trazido, está lá toda a equipe que veio da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel. O rei da Babilônia tem um sonho, manda chamar todos os sábios. Ele diz: olha, eu quero que vocês me digam o sonho e a interpretação. E a resposta dos sábios foi: rei, não há ninguém no mundo capaz de fazer isso, ninguém consegue. E aí foram buscar Daniel, e Daniel de fato buscou o Senhor, e ele falou: não há homem capaz de fazer isso, senão o próprio Deus. Mas Deus vai me dar o teu sonho e a revelação do teu sonho. Qual foi a revelação? Uma estátua muito grande, né? E a estátua tinha várias fases, várias partes. E aí de repente um pedaço de uma pedra se corta e golpeia essa estátua no pé. A estátua cai no chão e o rei fica atribulado com aquela visão, e Daniel revela para ele: rei, o que tu vistes foi uma estátua, a cabeça era de ouro, aqui o peito era de prata, o cinturão era de bronze, as pernas de latão e o pé de latão e barro. E ele dá toda a revelação do que ia acontecer ao longo dos anos. É impressionante, né? O reino da Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia, Roma, e depois Roma restaurado, tudo na ordem que existe, igualzinho que nós vimos na história até os dias de hoje. Isso aqui, gente, muito antes da história acontecer. Alguém poderia dizer: pastor, como é que Daniel sabia? Daniel não sabia, mas Deus que está no céu, que governa a história, sabe de todas as coisas. Alguém poderia dizer: quem foi que disse que a ordem seria essa? Por que Roma não veio antes? Por que o Medo-Persa não veio depois? Porque Deus governa, Ele está controlando, governando a história até os dias de hoje. E não é só a Bíblia, você pode abrir os livros de história, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. A história comprova que Deus está certo na sua palavra. Nós estamos numa rota de colisão com o nosso destino. Não é uma estrada, é como se fosse uma linha férrea e você está nela, e vai acontecer, queira você sim ou queira você não. Está registrado. Nosso Deus já colocou na sua palavra, e nós não podemos ser ignorantes. Esse termo, não sejais ignorantes, na maior parte das vezes na Bíblia acontece acerca dos últimos tempos. Acontece acerca de coisas que vão acontecer. 1 Tessalonicenses 4,16, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem. Isso aparece de novo aqui no livro de Apocalipse, porque nós não podemos andar essa vida dizendo assim: pastor, eu não acredito que vai acontecer. Acredite ou não, vai acontecer. Ah, pastor, eu não concordo que vai acontecer. Ok, é o direito seu, mas vai acontecer. E atenção, não é para você ter medo, remorso, mas é para você ter esperança e estar pronto para a vinda de Jesus, porque ela está próxima. O remorso olha para trás, o medo fica olhando ao redor, o que vai acontecer, quando vai chegar, mas a esperança olha para cima. Olhe para cima, porque o nosso Salvador, Ele já está chegando para buscar a sua igreja. Que coisa linda. Então hoje eu quero falar sobre 4 características desse livro. Eu não vou entrar em nada muito profundo, porque nós não temos tempo, mas eu queria que você anotasse, se você puder. E eu sei que é uma mensagem um pouco mais sistemática, mas me ajude a pregar, me sustente em glória a Deus e aleluia. Vamos lá. Primeira característica desse livro fantástico é que Apocalipse é uma profecia. Coloca para mim aqui, por favor, o texto aqui, Apocalipse 1:3. Eu não passei nada para a mídia, tá? Eu vou chamar os slides. Apocalipse 1:3, pode voltar ao fundo anterior. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Se você puder ler na sua Bíblia, é melhor. Se você puder manusear a sua Bíblia, eu recomendo que você faça isso. Olha o que diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que ele viu. Ou seja, o que ele viu, ele anotou e passou para a gente. Versículo 3, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras, o que está escrito aí? Desta profecia. Bem-aventurado, em outras palavras, feliz aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Pode colocar o versículo aqui com fundo escuro, tá? Aquele anterior que a gente estava usando, e aí volta o slide. Porque o fim está próximo. Atenção, o versículo 3 diz que esse livro, ele é o quê? Uma profecia.
O próprio livro está dizendo, o conteúdo aqui nele é um conteúdo profético. O que está escrito nesse livro não é alegoria, não é poesia, não é prosa, não é fantasia. O que esse livro traz acerca das coisas do fim é profético e prediz o futuro, e vai acontecer e já está acontecendo. Tem muita gente que pega a Bíblia e tem medo de ler profecia, porque olha para a Bíblia e fala assim, mas será que tudo isso vai acontecer mesmo? Eu não quero pensar, é tão difícil ler o que está aqui nesse livro. Você já leu o Apocalipse, né? As pessoas perguntam, falam assim, é horrível, ninguém entende o que está aqui. Tem gente que discute tanto, às vezes dentro da igreja as pessoas ficam se degladiando, ficam se ferindo, ficam discutindo na internet, porque um crê que é desse jeito, o outro é que do outro jeito, é aquela coisa toda, e a gente vai vendo várias correntes teológicas. Mas a grande verdade é que esse livro é um livro profético. Além disso, 28% da Bíblia, ela é profética, é profecia. 1/4 do que a gente lê nessa palavra são textos que dizem respeito a coisas que ainda vão acontecer. Muitas já aconteceram, mas boa parte ainda vai acontecer. Imagine só, se você fosse para uma faculdade, e chegando nessa faculdade, a faculdade diria, olha, aqui nós vamos ensinar direito para você, só que tem 28% da doutrina jurídica que nós não vamos ensinar. Se você fosse para uma faculdade de medicina e alguém dissesse, aqui a gente ensina medicina, a gente vai trazer toda a teoria, o que foi arranjado e compilado ao longo dos anos sobre o funcionamento do corpo humano, só que tem 28% que nós não vamos ensinar para você se formar médico. Você procuraria esse advogado? Não. Você procuraria esse médico? Não. E nós como igreja, nós não somos regidos só por isso, mas faz parte dessa palavra. Esse livro é um livro profético também. Dê uma glória a Deus se você crê nisso. Uma profecia vai acontecer. São coisas que estão registradas lá para frente. E atenção para isso, igreja de Cristo. Eu falo isso com todo temor e alegria. Você não precisa ter medo do profético. Você não precisa ter medo daquilo que vai acontecer, porque nós conhecemos o Deus da profecia. Ele conhece o futuro, Ele anuncia o futuro e Ele ama você acima de todas as coisas. Nós não precisamos temer o que está escrito nesse livro. Ele é o Deus que conhece. A profecia afirma, e profecia vai um pouco além, porque mexe com um dos principais atributos de Deus. Nosso Deus, Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Se Ele é onisciente, Ele sabe o que aconteceu, Ele sabe o que está acontecendo na sua vida e na minha vida nesse momento, e com certeza Ele sabe tudo o que vai acontecer ao longo da história, porque Ele já domina todo esse conhecimento. É um dos atributos de Deus. E Deus vai além. Ele se vangloria da capacidade que Ele mesmo tem de prever o futuro. Olha esse slide, esse texto de Isaías. Eu estava olhando e estudando. É um texto interessante. O próprio Deus dizendo, o Senhor, o Rei de Israel diz, deuses das nações, ou seja, ídolos que estão colocados aí, outros deuses das nações, venham apresentar sua causa e fazer a sua defesa. Venham e nos digam o que vai acontecer. Expliquem também as profecias que vocês fizeram no passado, para que nós fiquemos sabendo se cumpriram. Ou então digam o que vai acontecer no futuro, e assim nós poderemos saber e ver se vai dar certo. Anunciem as coisas que vão acontecer daqui para frente, a fim de provar que vocês são deuses de fato. Façam o que quiserem, seja bom ou seja mal, para que fiquemos com medo e cheios de pavor. Deus está dizendo e chamando e conclamando os deuses e ídolos. Se vocês profetizaram, mostrem. Se vocês disseram que algo vai acontecer, mostrem, porque Deus já disse e está acontecendo diante dos nossos olhos. As profecias estão se cumprindo. Gente, faz parte do atributo de Deus. Não é nada absurdo a Bíblia dizer e prever o que vai acontecer no futuro. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus onisciente. Ele conhece todas as coisas. E durante muito tempo, nós fugimos às vezes. E eu não estou dizendo que a gente tenha que dar mais importância. A Bíblia toda, gente, é inspirada por Deus. A gente não pode valorizar uma parte acima de outra parte, nem olhar só para isso. Mas por muito tempo, nós fugimos desses livros mais proféticos. Até o livro de Apocalipse, sabe por quê? Porque muito do que está escrito nesse livro parecia impossível e loucura. Eu pergunto, hoje, o que está escrito em Apocalipse, parece loucura para vocês? Sim ou não? Não, é altamente provável.
As gerações anteriores, engraçado esse equilíbrio que existe de Deus, porque antigamente, a gente vai falar sobre a simbologia do livro, antigamente havia mais facilidade de se entender o que está nesse livro, mas mais dificuldade de se acreditar, porque o que estava aqui era tão absurdo que as pessoas entendiam a mensagem, mas tinham dificuldade de acreditar que se cumpriria. O tempo está passando, hoje pela questão figurada e simbólica do livro, nós temos mais dificuldade de entender o livro, porém tudo que está nesse livro hoje é altamente provável e já está acontecendo diante dos nossos olhos, é ou não é verdade? É um equilíbrio que existe, né? É um livro profético, é um livro que fala acerca das coisas, e é uma profecia, gente, que ela é um pouquinho diferente, porque essa profecia é uma profecia simbólica. Olha o que diz o versículo 1 aqui, né? A profecia que foi enviado, no finalzinho está escrito assim: enviado por intermédio do seu anjo que notificou o seu servo João. Notificou, em outras versões diz assim, deu a conhecer, revelou. Outra versão vai dizer simbolizou, ou seja, é uma profecia, uma visão que foi dada a João. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Dá glória a Deus, você está entendendo? Através de uma linguagem simbólica. Dá-se a gente ler o livro e a gente vê castiçal, candelabro, estrela, besta, dragão, selos, trombetas, taças de ira, etc, etc, etc. Pastor, por que Deus está falando nesse livro? Através de símbolos ele escolhe fazer isso. Por que João não chegou e falou assim: pessoal, é isso aqui que vai acontecer. Vai ter um momento, vai ter uma grande tribulação, vai chegar o anticristo, vai ter o fim do mundo, vai ter um julgamento. Por que Deus resolveu usar símbolos para se conectar com o ser humano? E a explicação é muito fácil. Símbolos, gente, transcendem linguagem. Símbolos não são enfraquecidos pelo tempo. Linguagem é enfraquecida ao longo do tempo. Linguagem é algo líquido, é algo que vai mudando, né? O que significava há 20 anos atrás, hoje não é mais. Existem palavras e expressões que ao longo do ano, ao longo da vida e dos anos, elas perdem o seu peso, o seu significado. E existem palavras que chegam e ganham um significado novo. E eu vou dar um exemplo para vocês. Cadê a câmera solta da Boas Novas? Está aí? Vou pedir que traga ela aqui para mim. Não estava nem no meu script isso, mas pouco antes do culto eu recebi uma mensagem, um exemplo, só um exemplozinho. Pastor Saulo está aí, né? Cadê o pastor Saulo? Está por aí sentado em algum lugar? Está ali. Ele mandou para mim isso, eu não estava nem pensando. Sobe aqui comigo, Pedro, rapidinho, né? Aí o Saulo falando, a gente está conversando sobre a missão de construção. E tem algumas coisas que acontecem, gente, que são simbólicas, né? Você já viu aquilo que Deus faz, que às vezes não responde a sua pergunta, mas é algo tão simbólico e tão específico, que só de ter acontecido, você tem certeza que a mão de Deus está ali, hein? A gente estava avaliando, construímos uma casa a mais ou não construímos, 2 casas. Aí, olha que coisa interessante, o pastor Saulo mandou uma mensagem para mim hoje. Coloca aqui na tela lateral, se colocar bem no meio aqui, olha só, dá para ler aí, gente? Meu líder, hoje recebemos a oferta de 15, o que está aí? Chopes. O que é chopp para você? Hein? Pode falar. Não, eu não sei. Aí eu coloquei para ele, né? Doados para a missão de construção. Eu falei, aí eu coloquei chopp. Sim, né? A irmã doou tal, mostrando que podemos fazer, ou seja, é uma doação simbólica. 15 chopps constrói uma casa? Não, mas uma pessoa com coração que entende, eu com 15 chopps posso fazer a obra de Deus, constrói uma casa, não constrói uma, constrói 1000, porque Deus vai multiplicar essa pequena oferta que ela pode dar. Mas eu não entendi o que é chopp, eu falei, não entendi, chopp. Aí ele falou, din-din, sacolé, suco congelado no saquinho. Aí esqueci que não é para esse. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Belém, eu sou amazonense de nascimento, né? Eu não sei se está aqui o Jade, a Fran, está aqui o Nai, né? Está aqui o pessoal, a Karine. Eu lembro que quando a gente chegou aqui, em 1997, a gente estava sentado aqui fora, aí eles viraram para a gente e falaram assim, pastor, vamos ali, para o pessoal, Felipe, vamos ali tomar um chopp. Eu falei, rapaz, lá em Manaus a gente não toma chopp não. Mas aí eu entendi, lá a gente chama de din-din, ou seja, linguagem.
muda. Eu poderia passar aqui com vocês, linguagem muda, é enfraquecido. Por que Deus decide trabalhar isso? Sabe por quê? Porque símbolos invocam emoções fortes, símbolos impactam, formam uma imagem. Linguagem nunca tem o poder de fazer isso. O que João poderia ter dito? João poderia ter chegado e dito assim: olha, vai se levantar um ditador, vai se levantar um líder mundial, esse líder vai ser um homem que vai dominar, muita gente vai morrer. Sabe o que as pessoas diriam? Diriam: rapaz, já aconteceu isso na história, tem um monte de ditador que apareceu, um monte de gente déspota que chegou. Então, para criar uma linguagem forte, ele diz: eis que eu vi uma besta levantando e saindo do meio do mar. Opa, ele pegou a atenção das pessoas. Deu para entender? Linguagem, simbologia. Ele poderia ter dito: no último dia a igreja vai ser perseguida, sangue vai ser derramado. Mas ele diz: não, eu vi uma mulher bêbada bebendo o sangue dos santos. Opa, essa linguagem, essa simbologia agora chama a nossa atenção. Por quê? Porque linguagem, ela se muda, é líquido, mas símbolos permanecem e sempre contém a sua força. Dê um amém bem forte se você entendeu. Por último, para enganar o próprio Império Romano. O Império Romano naquela época perseguia a igreja, procurava por textos subversivos que negassem a autoridade de César. Agora imagina, eles pegando aquele texto e lendo aquele negócio todo, não entendiam nada, mas um judeu do primeiro século entendia tudo. Por quê? Porque aqueles símbolos faziam parte da literatura, aqueles símbolos eram parte do dia a dia, da história desses homens e mulheres. Então logo aquilo começava a fazer sentido para eles. Por quê? Porque linguagem se perde ao longo do tempo, mas símbolos se mantêm fortes. Então é uma profecia que foi dada, vai se cumprir, diz respeito às coisas do fim, simbólica. Segundo ponto, e eu vou correr, não vou demorar muito hoje, não apenas é uma profecia, mas contém uma promessa. Versículo 3, olha o que a Bíblia diz, olhe na sua Bíblia: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Apocalipse é um dos únicos livros da Bíblia que tem uma profecia acoplado assim. Toda a Bíblia, se você ler, vai abençoar a sua vida. Quem quer ser abençoado aqui nessa noite? Sair cheio da presença. Se você ler a Bíblia, você já está abençoado. Mas esse livro está dizendo: se você entender, se você praticar, se você esperar, se você receber o que está escrito aqui, você já é bem-aventurado, você é feliz. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem essas palavras e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, como ser feliz lendo o que está nesse livro? Fala de morte, fala de devastação, fala de terremoto, fala de tristeza. Como ficar feliz lendo esse livro? É simples, não leia só o começo, leia até o final. Não leia só o versículo 1, capítulo 1, 2, 3, 4. Leia até o final. Atravesse o 14, o 15, o 16. Chegue no 20, 21, 22. Porque no final o Cordeiro vence, a igreja vence, nós vencemos, nós chegamos lá. Leia até o final para saber o que está nesse livro. Não leia só a parte que confronta, existe toda uma história. E por muito tempo, talvez um sentimento contrário, ou até maligno, nos afastou disso. Sabe por quê? Porque o diabo tem ojeriza que seja anunciada, que no final ele vai ser julgado, ele vai ser derrotado, ele vai ser lançado no lago de fogo. Seu arqui-inimigo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, será triunfado, coroado, adorado, vai reinar, vai governar todas as nações. Tudo o que ele disse vai se cumprir. E já está se cumprindo diante dos nossos olhos. Então nós temos que entender, ler o que está aqui. É uma profecia, é um livro que contém uma promessa da parte do nosso Deus. Ele apresenta uma pessoa, e se você quiser anotar depois, anote, pode passar o próximo ponto para mim. Ele apresenta uma pessoa, e é importante, capítulo 1, versículo 1, o que está escrito aí? Vamos ler juntos? Veja na sua Bíblia, só a primeira parte antes da vírgula. 1, 2, 3. Só isso, você pode repetir de novo? Revelação de Jesus Cristo. Não é uma revelação sobre o futuro, embora contenha o futuro. Não é uma revelação da tribulação, embora contenha a tribulação. Não é a revelação do anticristo, da besta, do falso profeta. Tudo isso está nesse livro, mas é a revelação do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que é, para sempre será, a revelação de Jesus Cristo.
Esse livro revela Jesus. A profecia, a promessa apontam para uma pessoa. Tudo nesse livro é sobre Jesus. Ele já abre dizendo a visão que João teve de Jesus, agora num corpo glorificado. Gente, isso é algo extraordinário. Se tinha alguém na Bíblia que conhecia Jesus bem, era João. Chegava perto, deitava a cabeça no mestre. Se passaram-se muitos anos e não é o mesmo Jesus que aparece, porque agora é um Jesus glorificado, mas ele olha para Jesus, cabelo branco como a neve, seus olhos como chama de fogo, sua boca como espada de dois gumes. Ele tem aquela visão e ele cai como um morto perante ao Senhor. Por quê? Porque desde o começo a revelação que está aí é Jesus. Começa falando sobre Jesus. Capítulo 2 e 3, se a sua Bíblia é a Bíblia com palavras de Jesus em vermelho, dê uma olhadinha na sua Bíblia. Capítulo 2 e 3, olhando para a igreja. Quem é o Senhor da igreja? Levante sua mão. Quem é o Senhor da Assembleia de Deus em Belém? Quem é o Senhor das 7 igrejas da Ásia? Aquele que julga, aquele é o nosso Senhor. É Ele falando, é Ele avaliando a sua própria igreja que Ele estabeleceu aqui na terra, gente. Esse livro todo é sobre Jesus. Sabe qual é o problema? O problema é que o título que nós temos, e eu entendo isso como sendo um problema, o livro que nós temos que fala sobre o fim, e o português é um dos únicos idiomas que retrata o livro de Apocalipse com o nome Apocalipse. Diga bem forte, Apocalipse. Se você olhar no dicionário, o que significa Apocalipse? Eu peguei aqui a principal definição. Você pode fazer isso quando chegar em casa. A principal definição do dicionário é: acontecimento catastrófico relativo ao fim do mundo e extinção completa da humanidade. Que coisa terrível, né? Quem quer ler um negócio desse? Ninguém. Apocalipse no nosso idioma significa acontecimento catastrófico relativo ao fim do mundo e extinção completa da humanidade. Só que o nome Apocalipse, gente, aparece 18 vezes no Novo Testamento, e nenhuma das vezes que o nome Apocalipse aparece é com a ideia de extinção completa do mundo e de toda a humanidade. Apocalipse no grego significa revelar, dar a conhecer. É por isso que se você abrir a Bíblia em espanhol, não é Apocalipse, é revelação de Jesus Cristo. A Bíblia em inglês está escrito o quê? Revelação de Jesus Cristo. Mas a palavra Apocalipse no português ganhou um sentido tão negativo de fim do mundo, de destruição, de dor. Até os filmes de Hollywood, né? Apocalipse, acabou o mundo, não tem mais jeito. Então a gente quer ficar longe disso. Apocalipse era uma cerimônia naquele mundo. E mais uma vez, como Deus conecta os temas. A mamãe está lá em Pindamonhangaba para um apocalipse. Sabe o que era apocalipse? Quando no mundo grego se faziam estátuas, e lá eles gostavam muito, né, das estátuas e tudo, tinha uma cerimônia de inauguração. Sabe qual era o nome do lançamento dessa estátua? Apocalipse. O artista fazia a estátua, talhava durante anos, preparava a estátua. No dia do lançamento, não é assim que se inaugura uma estátua, né? No dia do lançamento, chamava a cidade toda, autoridades. A estátua estava coberta por um véu, então ninguém conseguia ver o que estava além daquele véu. Aí o artista falava, a autoridade falava, toca-se a música. De repente, chegava lá alguém e puxava aquele véu. Aquele ato de puxar o véu se chama Apocalipse. Ou seja, eu estou descortinando, eu estou mostrando, eu estou revelando. O livro de Apocalipse não é sobre besta, anticristo, terremoto, fim do mundo, julgamento final só. Tudo isso está lá, é a revelação, é Deus dizendo: aqui está o meu filho, o alfa e o ômega, o todo-poderoso, aquele que reina, aquele que pagou o preço, aquele que governa a sua igreja. É a revelação de Jesus Cristo. Revelação. Jesus é revelado aqui, não é agora o cordeiro fraquinho que veio porque tinha que vir para perdoar os pecados. É o leão da tribo de Judá, é o todo-poderoso, é aquele que governa toda a história, é o nosso Senhor e Salvador. A revelação de Jesus Cristo, gente, isso é algo extraordinário. É o que o Pai está fazendo por todo o livro, todo o livro. Depois eu vou colocar um QR Code. Por todo o livro de Apocalipse, Jesus, 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 Jesus. Capítulo 1 a 3, Jesus revelado avaliando a sua igreja. Capítulo 4 a 5, Jesus nos céus, o Cordeiro de Deus e o leão da tribo de Judá. Você pode celebrar, porque ele não é só o cordeiro, ele é o leão da tribo de Judá. Leão da tribo de Judá. O juízo de toda a terra, capítulo 6 a 18. Capítulo 19, Jesus retorna como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu vou estar lá, eu vou ver esse dia, nós estaremos juntamente com ele. Capítulo 20, reinado na terra com a sua noiva, a igreja, por 1000 anos. 21 e 22, juízo final. E ele agora ilumina a Nova Jerusalém por toda a Bíblia. O centro dela é Jesus.
Qual é o nome dele, igreja? Qual é o nome dele? Hein? Quem é revelado, poderoso, vitorioso, grande nesse livro é Jesus, louvado o seu nome. Esse é o nome, esse nome tem poder. O nome de Jesus. Esse livro é profético, esse livro é uma promessa, ele apresenta uma pessoa, mas agora eu termino e vou liberar você rigorosamente dentro do horário, não vou passar. Domingo passado eu preguei até 21h35 e ninguém arredou o pé. Dê um aplauso para esse irmão que está perto de você, mas hoje eu vou terminar mais cedo. Esse livro apresenta um plano. E eu termino porque eu não estou dizendo aqui, pastor, daqui para frente, tudo que a gente vai ler, não. Eu estou desmistificando para você o porquê que as profecias do fim dos tempos aparecem desse jeito. Porquê que a revelação tirou o pano, revelou Jesus, está dessa forma. Olha o que diz, e o último ponto, ele apresenta um plano. Por todo o livro, há uma sequência lógica de João. Versículo 19, coloca para mim aqui na tela. Olha só o que foi dito a João, e isso João fez rigorosamente. Olha o que está escrito: escreve, pois, as coisas que vistes, ou seja, o passado, o que você viu, as que são, ou seja, o presente, e as que vão acontecer depois dessas. Então, tem o que era, tem o que é, e tem o que vai ser. E João faz rigorosamente isso. João registra o que ele viu, o que ele está vendo e aquilo que ainda vai acontecer, e ele passa isso adiante a todos nós. Olha só, ele viu as coisas do passado, do presente e do futuro. Capítulo 1 é uma visão sobre Jesus. Foi o que João viu. Ele viu Jesus glorificado. Ele viu Jesus como Jesus é. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, louvado seja o seu nome. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele viu Jesus como Jesus é, registrou, gravou para a gente. Quais são as coisas do presente que ele coloca nesse texto? E é interessante, né? As coisas que são, capítulo 2 e 3, ele escreve as 7 igrejas, né? E a gente fica lendo, eram 7 igrejas locais. O vovô Colenda, e eu lembrei tanto, pai, dele essa semana, né? Quando ele falava sobre a Ásia Menor, e ele explicava pra gente que era o formato de uma mão, as 7 igrejas da Ásia Menor, e a gente conhece, a Bíblia relata Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, que representavam 7 igrejas locais daquela época, mas também representam crentes de todos os tempos, porque toda igreja em algum momento tem um comportamento semelhante a essas 7 igrejas. É ou não é verdade? Em toda igreja você vai encontrar pessoas que se comportam com esse tipo de perfil que nós temos aqui descrito no livro de Apocalipse. Jesus é apresentado como era, ou seja, as coisas que ele viu. Tem ali agora, capítulo 2 e 3, a igreja de Cristo que é apresentada. E ele apresenta igreja, 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 igreja. Capítulo 2, igreja. Capítulo 3, igreja. A igreja de Éfeso escreve isso. A igreja de Esmirna escreve isso. A igreja em Pérgamo é isso. Sardes, Filadélfia, Tiatira, Laodiceia. Igreja, 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 igreja. Mas do capítulo 4 para frente, ou seja, as coisas que hão de ser no futuro, acontece uma mudança. A gente vê o que era, a gente vê o que é e o que há de ser. Mas entre o capítulo 3 e o capítulo 4, acontece algo extraordinário. Acontece algo súbito, algo repentino, algo glorioso. A palavra igreja aparece mais de 19 vezes no capítulo 2 e no capítulo 3. Apocalipse 2 e 3, preste atenção no que eu estou dizendo para você. Apocalipse 2 e 3 é a porção da Bíblia que mais relata e profere a palavra igreja. Diga comigo, igreja. Lembra quando a gente era criança que tinha aquele campeonato na escola dominical? Encontre o capítulo que mais tem a palavra tal. A gente tinha que olhar. Se você quiser ganhar qual é o capítulo da Bíblia e a porção que mais fala igreja, Apocalipse 2 e 3. Igreja, 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 igreja. Prova disso, abra aí no capítulo 3 da sua Bíblia. Todo mundo com a Bíblia na mão. Quero que você leia da sua Bíblia, por favor. Capítulo 3. Por favor, faço questão que você abra na sua Bíblia. Apocalipse, mais baixinho, por favor, né? Apocalipse, capítulo 3. Qual é a última palavra do capítulo 3? Digam para mim. Hein? Igreja. Igreja, 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 igreja. A última palavra do capítulo 3, igreja. No capítulo 4, agora,
Eu não estou inventando. Capítulo 4, o que está escrito aí? Coloca para mim, capítulo 4, versículo 1 aqui na tela, por favor. Depois dessas coisas, João dizendo: olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como a primeira voz que eu vi, trombeta falar comigo. Isso é semelhante para você com alguma coisa? A gente estudou aqui semana passada, com o toque da trombeta, com o grito. E ele diz para João: João, sobe aqui, João. Que eu vou te mostrar o que deve acontecer depois dessas coisas. Capítulo 1, Jesus, 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 Jesus glorificado. 2, igreja, 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 igreja. 3, igreja, igreja, igreja. A última palavra do capítulo 3, igreja. Do capítulo 4 para frente, a palavra igreja não aparece mais. Tem gente que já entendeu onde a gente está chegando. Do capítulo 4 para frente, só aparece uma menção no capítulo 22 da igreja. Só uma menção da igreja. Sabe por quê? Porque daquele momento para frente, Paulo disse, nós falamos aqui no último domingo, num piscar de olhos, com um grito do arcanjo, com tocada a trombeta, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois nós que estivermos vivos, seremos tomados e teremos um encontro, uma festa, uma celebração no céu. Quem era, quem é, os que serão, estaremos com Ele para todo sempre. A igreja será arrebatada e tomada da terra para todo sempre. Todo sempre. Eu não estou aqui querendo qual é o ponto de vista da nossa. Você já sabe qual é o nosso ponto de vista. Eu estou dizendo que a própria Bíblia tem uma cronologia que explica como as coisas vão ser. Ah, pastor, eu creio que vai ser no meio. Eu creio que vai ser depois. Se você quiser ficar no meio, fique no meio. Se quiser ficar depois, fique depois. Eu vou no primeiro toque, na primeira chamada, na primeira leva. Tocou, eu estou subindo para estar com o meu Senhor. E quem quiser ficar, que fique. Fique. Não ligue para o meu celular, porque ele não vai atender. Eu vou estar na glória. Meu avô vai estar lá, minha avó vai estar lá, homens que passaram, nossos pioneiros vão estar lá. Glória para todos sempre, um corpo glorificado, perfeito. Não tem câncer, não tem pressão alta, não tem cadeira de roda, não tem tetraplégico, não tem dor, não tem depressão, não tem problema, não tem falta de perdão. Nós estaremos perfeitos diante da presença. Aí ó, a igreja sobe, vai embora. O arrebatamento da igreja está bem aí. Pastor, onde é que está o arrebatamento? Acontece nesse lugar. É um livro profético, é um livro que apresenta uma pessoa, é um livro que traz uma promessa. E eu não vou correr muito, tem tanta coisa que eu poderia dizer, mas o tempo já estourou. São 21 horas e eu vou liberar você para voltar para casa. Mas assim vai acontecer. Você está pronto? Você está pronto? Você está pronto? Mateus capítulo 24, Jesus disse: nem o homem sabe, os anjos não sabem, nem o filho sabe, senão o Pai. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Os sinais estão aí diante dos nossos olhos. Os sinais estão todos prontos diante dos nossos olhos. Eu termino com isso hoje. Tem um vaso aqui, vem aqui, Boas Novas, com a câmera solta, por favor. Essa semana eu estou muito criativo, essas últimas semanas, né? Tem muita... Alguém disse assim para mim: pastor, parece curso de culinária. Não, fica... Cadê a Boas Novas, a câmera solta? Corre aqui. A gente vai vivendo a vida e a gente vai tomando algumas escolhas ao longo da vida, né? E a gente vai fazendo as escolhas da vida. Vai, né? Colocando as coisas, vai fazendo... E eu estou aqui enchendo. Chega aqui desse outro lado, por favor, Pedro, que fica melhor para ver, tá? Pode chegar aqui do outro lado, por favor. Tá? Dá para colocar mais alguma coisa nesse vaso? Hã? Dá. Sabe por quê? Tá cheio? Dá para colocar mais alguma coisa? Vamos lá. Dá. Dá para colocar mais alguma coisa? Agora não dá, agora tá cheio.
Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Isso aqui mexeu muito comigo esse final de semana, sabe? Isso aqui não é sobre o que a gente coloca dentro, é sobre priorizar o que precisa ser colocado na nossa vida na hora certa. Sobre o livro de Apocalipse, se tem um livro que dividiu a igreja, que causa briga, dissensão, é o livro de Apocalipse. Por quê? Porque as pessoas ficam brigando pelo cascalho, ficam brigando pela água, não é isso? Agora, vamos lá, será que a gente pode concordar que Jesus está voltando? Ele está voltando? A gente concorda que o céu existe, que Ele foi preparar lugar para que onde Ele esteja, nós estejamos com Ele também? A gente pode concordar que haverá um momento sim de muita dor e de julgamento dessa terra? A gente pode concordar que acima de tudo só vai experimentar o céu quem estiver preparado? Ao invés de ficar brigando pelo cascalho, pela água, entenda, só estará com Ele quem estiver preparado. Não interessa se você crê se é antes, se é depois. Eu creio que é antes, já disse. Se crê que vai ter, não interessa. Só vai estar no céu quem estiver preparado. Tem gente que está aqui hoje, a vida toda. Não, eu estou cuidando, né? Estou enchendo a minha vida, meu trabalho, está cuidando do cascalho. E está cuidando da água, colocando, né? Fazendo, cuidando daquilo que não é essencial. Mas eu pergunto para você, onde é que está Deus na tua vida? Onde é que está Deus na tua vida? Qual é o espaço que você está dando? Porque vai chegar um momento onde você vai querer colocar Deus dentro, mas não vai mais caber. Por quê? Porque está cheio. O que eu estou desafiando você nessa noite é perguntando você já colocou Deus na sua vida? O principal, aquilo que precisa estar estabelecido, solidificado. De onde vem a tua salvação? Se o mundo terminar agora, você vai para o céu? Você conhece seu destino eterno? Você tem certeza que você vai estar com o Senhor Jesus? Se o arrebatamento, e vai acontecer num piscar de olhos, fechou o olho, abriu, nós estaremos no céu para todo sempre. Você está pronto? Você já colocou essa certeza dentro da sua vida alguma vez? Você já estabeleceu que para você isso é principal? Não adianta se você, pastor, mas eu fiz boas obras, eu fiz outra coisa, eu enchei com cascalho, coloquei, não interessa. A pergunta naquele dia é: você foi lavado no sangue do Cordeiro, entregou a sua, essa é a única coisa que interessa. Você está preparado? Fique de pé comigo, vou terminar, vou pedir o pessoal do louvor para chegar aqui comigo nesse momento. Eu queria que você olhasse com muito carinho, com muito amor. Essa foi a pergunta que eu fiz semana passada. Essa é a pergunta que eu quero fazer para você hoje. Eu estou bem com Deus? Hein? Eu estou pronto para o momento do fim? Eu já coloquei no vaso da minha vida essa certeza, eu já estabeleci de onde vem a minha salvação. Sabe por quê? Porque quando a vida terminar, ou pela morte, ou pelo arrebatamento, ou por qualquer outra razão aqui na terra, só tem uma coisa que interessa: onde é que está Jesus no meio de tudo isso? Porque você pode estar escalado para jogar no céu esse final de semana. Olhe com amor para quem está perto de você. Diga: você está pronto para estar no céu esse final de semana? Você está pronto? Pode acontecer. A gente não sabe a hora. Hein? Você está pronto? Jovens, vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Deixa eu ouvir a voz de vocês. Homens, vocês estão prontos? Mulheres, vocês estão prontas? Vocês estão prontos? Orquestra, vocês estão prontos? Não é para ir embora não. Lembre-se que Judas saiu primeiro. Coral, vocês estão prontos? Boas novas. Você que me assiste por TV e por rádio agora, você que me escuta pela rádio, você está pronto? Você está pronto? Porque se você não estiver pronto, você vai sair pronto daqui dessa noite, em nome de Jesus.
Pode romper do seu lugar e vir aqui à frente. Venha colocar no vaso da sua vida Jesus, salvação, vida eterna. Rompa do jeito que você tiver e venha aqui à frente. Eu quero abraçar você. Nós tivemos aqui final de semana uma enxurrada de salvação e hoje não vai ser diferente. Chegou o seu momento de dizer: na minha vida, na minha história, na minha existência, eu preciso colocar Jesus, ter certeza. A minha vida, a minha salvação. E eu quero convidar você a romper do seu lugar. Pode vir do jeito que você tiver. Famílias inteiras, homens, mulheres, pode vir. Pode vir, pode vir. Eu estou só te esperando. Deus te abençoe. Pode celebrar. Deus te abençoe. Pode vir. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Vem em nome de Jesus, vem em nome de Jesus. Esse é o dia, nós estamos vendo diante dos nossos olhos tudo acontecer. Esse livro tem uma promessa, é sobre uma pessoa, há um plano nele apresentado e está aí, já está, nós estamos nos últimos momentos. Eu quero desafiar você, pode romper do seu lugar. Você que não tem certeza, você sabe que a sua vida existe para um propósito maior do que você está vivendo, vem em nome do Senhor Jesus, entregue sua vida a Cristo. Você que já entregou a vida a Jesus e por alguma razão os problemas aconteceram, as dificuldades foram chegando, você esfriou, saiu do caminho, pode vir, venha, venha, venha. Corra, voe, voe, voe. Venha, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Só estou esperando o barulho dos teus passos. Deus te abençoe. Em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Deus te abençoe. Tem mais gente para vir. Breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. O rei está voltando.
Aumente o volume, você, diga bem forte. Ainda há lugar para você, venha, 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 venha. Entregue sua vida a Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Mais gente chegando.